Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida e a sua casa nesse momento. Que bênção é poder estar reunido com você aqui em mais um GC Online. Hoje você vai pegar a sua Bíblia, inclusive pega seu papel aí para anotar tudo que a gente vai falar hoje, que vai ser um momento muito precioso. Eu sou o Matheus Almeida, aqui junto comigo estão a pastora Lívia, Daniele, a Tássia Amaro, o Alisson Borges, é Borges mesmo, né? Isso. O Alisson Borges. Aqui juntos nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, ser edificados por ela, e você é o nosso convidado todo especial para estar junto com a gente nessa jornada. Mas antes disso, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um GC Online que nós estamos iniciando aqui nesse momento. Que o Senhor venha nos conduzir em todas as coisas, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Senhor receba o nosso louvor através das canções. Em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. É bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O caráter de Deus é imutável, Amém. independente das circunstâncias. O nosso Deus permanece sempre bom, muito bom. Hoje é o nosso tema livre aqui no GC Online e para falar, né, de uma forma diferente, separado dos nossos estudos rotineiros da agenda, hoje nós vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, somente um versículo, para falarmos sobre o tema Tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas, assim como há tempo para tudo, né? Lá em Eclesiastes 3 fala isso. Também há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim:
quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou que vocês saibam, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram. Paulo estava escrevendo aqui um texto à igreja na cidade de Filipos, né, aos irmãos filipenses, e ele está dizendo: irmãos, eu quero que vocês fiquem sabendo que tudo o que me aconteceu, as coisas que aconteceram na minha vida, os acontecimentos, as notícias que vocês tiveram de mim, tudo isso cooperou para o avanço do Evangelho. Faço uma pergunta para você hoje aqui nesse momento. Você já parou para se perguntar o porquê das coisas? Com certeza você já parou, tenho certeza disso. Nem te conheço pessoalmente, talvez, mas eu sei que você já parou para pensar e para perguntar: Deus, por que eu? Por que comigo? São tantas situações, né, que nos rondam, são tantas situações ao nosso redor, as circunstâncias que nos pressionam todos os dias. Nós somos afligidos, nós somos afrontados, nós somos perseguidos, nós somos esquecidos. São tantas situações e a gente acaba se perguntando, né, por que comigo? Às vezes a gente se compara com as outras pessoas, compara as nossas habilidades, os nossos dons, e a gente se pergunta: Deus, por que eu? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse, que eu estivesse nessa situação? Qual é o propósito? E às vezes tem algumas questões que a gente até para analisar, a gente até para pensar e fica assim: cara, é vazio de propósito. Isso que eu estou vivendo aqui não tem sentido. E aí volta a pergunta: Deus, por quê? Por que eu? Por que comigo? Mas é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que há um propósito para todas as coisas. De fato, Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Essa palavrinha intencional, ela tem sido muito usada, né? Sobre intencionalidade, sobre a intenção de você fazer algo. Deus, ele não faz nada sem propósito. As obras do Senhor, nenhuma delas é sem propósito. A criação, a natureza, toda tem um propósito. Você observa a estrutura do corpo humano, quão perfeita ela é. Os nossos órgãos, o alinhamento, tudo é perfeito demais. Que feito com uma inteligência que, se fôssemos nós, os seres humanos, a construir essa complexidade toda, nós não conseguiríamos, porque é muito perfeito. O próprio alinhamento do sistema solar, da nossa galáxia, né, da Via Láctea, tudo muito bem alinhado, muito perfeito. A posição da Terra em relação ao Sol, em relação à Lua. Os estudiosos cientistas dizem que 1 grau para o lado, a Terra pegaria fogo com a sua proximidade do Sol. E 1 grau para o outro lado, a Terra congelaria, porque ela estaria em uma distância insuficiente de aquecimento do Sol. Então a gente ia morrer congelado. Então você observa a perfeição da criação. Tudo tem um propósito. Até os dias escuros, a chuva tem um propósito, as tempestades têm um propósito. Os dias bons, os dias felizes têm um propósito. Os bons acontecimentos e os maus acontecimentos, tudo está sob o controle de Deus. Eu lembro que eu ouvi muitas vezes a minha avó, Lívia, falando comigo assim: meu filho, não pergunte o porquê, pergunte para quê. Às vezes a gente costuma perguntar para Deus por quê, mas a gente podia perguntar para quê. Como que o Senhor vai usar isso para a sua glória, não é? Eu amo esse livro de Filipenses. Ele é rotulado, né, por muitos teólogos como a carta da alegria, né? É verdade. E é uma carta que ele estava preso, né? A gente até comentou outros momentos aqui sobre esse livro, falamos um pouquinho sobre esses desafios que Paulo estava vivendo aqui. E a gente vê um Paulo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele entendeu para quê, né? E aqui ele fala: essas coisas me aconteceram e estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Quando a gente, né, que é nascido de novo, filho de Deus, entende o governo, soberania e reinado do Senhor sobre a nossa vida, quando as circunstâncias falam coisas estranhas sobre nós, ou sobre o que vai acontecer, ou tragédias acontecem, nós conseguimos falar como Paulo: isso vai contribuir, vai cooperar para o bem, como fala no Romanos 8:28, né? Vai cooperar para o bem daqueles que conhecem a Deus, que aqueles que amam a Deus estão segundo o seu propósito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma falta de conhecimento sobre o caráter de Deus pode levar muitas pessoas a achar que Deus não está ali com ela. Achar que a vida dela perdeu-se o propósito por causa de uma situação circunstancial que aconteceu.
E a gente não pode pensar dessa forma, porque se a gente é filho de Deus, Deus tem propósitos para nós. E os seus planos, os seus propósitos não podem ser frustrados. Então, até os desafios, os dilemas da vida, as aflições, elas também contribuem para que o testemunho de Cristo seja pregado através da nossa vida. A questão não é o porquê, mas o que eu vou fazer com essa situação para levar a glória para Deus. Às vezes são momentos difíceis, lutas que a gente passa, mas quando a gente tem um posicionamento de fé e de entender que Deus reina, até a nossa situação mais difícil prega para alguém. Porque as pessoas veem, nossa, a pessoa está passando isso e ela continua firme em Jesus, ela continua crendo no Evangelho. Que legal que a vida dela não depende de coisas aqui dessa terra. Ela vive, parece que, realmente em outro lugar, que é o reino de Deus, né? Então, a gente tem que entender que a nossa vida tem a ver com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sempre, independente das circunstâncias que a gente vive, né? Exatamente. Quantos testemunhos a gente não já ouviu de pessoas que muitas vezes estavam no hospital internadas e por meio dessa internação conseguiram pregar para outras pessoas ali dentro do hospital, né? Pessoas que inclusive, pasmem, com a própria morte pregou. Como é o caso de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Jovem Estevão. Exatamente, estava ali, né, sendo era morto, jovem, apedrejado. Exatamente, morto, apedrejado, depois de ser perseguido, mas até na sua morte pregou. O sangue de Estevão anunciou o evangelho, o primeiro mártir da igreja. Então, de fato, tudo vai cooperar. Vamos voltar um pouquinho aqui para o texto? Vamos lá. Versículo 12 ainda. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Será possível encontrar um propósito dentro da tribulação? Como a pastora Lívia falou, o apóstolo Paulo ele estava preso. Essa daqui é a carta da alegria, mas também está no grupo das cartas que Paulo escreveu na prisão, junto com outras cartas. Paulo escreve à igreja dos Filipenses em uma situação muito difícil. Inclusive, ele cita aqui a guarda pretoriana. Era um grupo dos guardas que vigiavam Paulo ali. Era uma, como é que pode dizer? Era uma patente da guarda romana, do exército romano. E a guarda pretoriana estava ali vigiando Paulo. Paulo estava sendo vigiado dia e noite. Paulo estava sendo muito bem guardado, preso, por causa da pregação do evangelho, por sua fidelidade ao evangelho. Mas Paulo ele resolve mudar a ótica ali da sua tribulação. Ele poderia enxergar para aquela prisão e dizer, meu Deus, por quê? Mas ele escolhe realmente olhar para a prisão e dizer, meu Deus, para quê? E ele entende o para quê de tudo isso. E ele se alegra nas tribulações. Esse é um desafio, não é, Tássia? Se alegrar. Quando você encontra o propósito, você consegue se alegrar. Mas é um desafio muito grande você se alegrar em meio às tribulações. Porque, afinal de contas, a nossa pele sente dor. O nosso corpo, a nossa natureza, ela sente as dores dos processos, das tribulações, né? Somos falhos, né? A gente tem as nossas emoções. Eu falo que eu e a Diel, nós viemos para cá, já fez 7 anos, completou agora em setembro, graças a Deus. Foi assim, foi muito difícil a nossa adaptação aqui. Mas existia lá atrás... A primeiro momento, nós viemos por causa de um trabalho, por causa de um concurso. Nesse tempo todo, Deus está mostrando pra gente, não foi só por causa do concurso que eu te trouxe. Então, assim, aí às vezes a gente vê todo esse processo, essa dificuldade que nós vivemos aqui com adaptação, entre várias coisas familiares, estar longe da família e tudo, nós vamos vendo que existe um grande propósito nisso. É fácil? Nem um pouco. Foi muito difícil para nós. E hoje nós temos vivido todos os dias sendo guiados e controlados pelo Senhor. A dificuldade vem, mas aí Deus vem e fala com você todo dia. Tenha paciência. Que é o que a gente falou aqui um pouco antes, né? Sobre a paciência. O que é ser paciente? Gente, a gente está ali o tempo todo sabendo que
em quem nós confiamos. A nossa confiança não vem de homens, não vem do Adiel, não vem de vocês. A minha confiança vem do Senhor. Então, aí a gente está ali prontos em todo o tempo para o Senhor, guardado, com o nosso coração guardados mesmo e alinhados com o Senhor. Porque fácil não é, mas o Senhor em tudo, Ele nos dá vitória. E como a Lívia disse, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Em tudo, né? Amém. E aí é quando a gente entender essa verdade que a gente vai conseguir, de fato, descansar no Senhor. Foi isso que Paulo encontrou. Na prisão, Paulo encontrou descanso, porque ele sabia quem estava no controle de todas as coisas. Na tribulação, Paulo encontrou deleite, contentamento. Ele se alegrou na tribulação porque ele tinha um propósito de vida. E o propósito dele era anunciar o evangelho. Então ele disse, se para que o evangelho seja anunciado eu preciso estar preso, glória a Deus porque eu estou preso. Porque o propósito está se cumprindo. Existe um contentamento diferente quando a gente vive uma vida de propósitos. Existe uma satisfação diferente. Porque você consegue trocar um lugar de conforto pelo desconforto, porque aquele é o propósito de Deus para a sua vida. E você consegue fazer isso na maior alegria. Deixa de sentir dor? Não deixa, mas você entende que Deus está trabalhando e isso vai gerar uma alegria em você. Até parece que é masoquismo, mas não é. É algo muito sobrenatural. Somente a obra do Espírito Santo pode operar isso na nossa vida, gerar em nós esse contentamento. A gente tem algumas lições atrás na nossa agenda, uma citação muito legal, que é do Catecismo Breve de Westminster, que tem a primeira pergunta, né? Qual o fim principal do homem? E a resposta dessa pergunta é viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a nossa vida ela tem um propósito. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus, independente das circunstâncias. Com a nossa existência, com as nossas atitudes, com as nossas ações e escolhas, Deus será glorificado. E se Deus está sendo glorificado, eu sinto prazer no Senhor. Eu vivo o deleite do Senhor, que tem lá no Salmo 37, verso 4, né? Deleita-te ou agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém. É porque se você se deleitar no Senhor, se você sentir prazer no Senhor, o desejo do seu coração vai ser só algo a mais, vai ser só um acréscimo, porque o mais importante já está no centro do seu coração, que é Jesus. Então você vai sentir prazer em viver o propósito de Deus para a sua vida. Até quando as coisas desandarem um pouco, você vai lembrar, opa, tudo tem um propósito. Embora eu não entenda hoje, com certeza amanhã eu vou entender, não é, Alisson? Amém. E talvez o que mais me chama a atenção aqui é o fato de que as aflições que Paulo estava passando, ele vai chegar num ponto de entender que aquilo contribuiu não simplesmente para ele, mas ela contribuiu para todo mundo por causa do progresso do Evangelho. Então ele entendeu que a aflição que ele passou ajudou a contribuir até para nós que estamos aqui hoje. Então o Evangelho avançou e ele precisou passar por algo para que todo mundo usufruísse daquilo. Então muitas vezes a gente pensa em algumas aflições que a gente passa e depois até vê o propósito que tinha aquilo para nós, para a nossa vida, para quem a gente vem crescer, para quem a gente vai amadurecer e tal, e ver um resultado realmente em nós. Mas o que Paulo está vendo aqui é um progresso do Evangelho coletivo para todos. E é muito interessante a gente ver como ele teve prazer em passar por algo para que todo mundo usufruísse disso, não somente ele. Mas é um exemplo assim, de humildade muito grande e de pensar no próximo. Até porque, igual a gente falou nos temas anteriores, sobre amar o próximo e tal, e essa é uma grande forma de amar também ao próximo, mesmo que seja meio indiretamente. Sim. É muito interessante isso. Pegando o gancho dele, eu também amo esse livro porque mesmo Paulo passando um desafio pessoal, que ali ele estava preso, individualmente ele estava ali passando uma situação, ele e ele mesmo, né? Mas mesmo assim, a missão de Deus, ele entendia tanto o propósito que aquilo não foi um empecilho para ele concluir, né? Tanto que eu sempre quando eu vou conversar, né, com as meninas que eu discipulo, acompanho, eu falo assim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os nossos desafios, os nossos dilemas, eles paralisam a nossa vida. Paulo podia ficar ali, pronto, eu tô preso aqui, então vou ficar quieto aqui, vou orar,
para Deus me tirar daqui, ou ele poderia escrever uma carta de pedido de socorro. Gente, ora por mim, vamos tirar, né? Eu quero sair daqui, quero pregar o evangelho e tal. Podia ser uma carta legítima. Mas ele estava ali, de fato, com o coração na missão. Ele sabia que aquilo ali não era um empecilho para parar a obra de Deus através da vida dele. Então, aquela situação cooperou tão mais profundamente que chegou a gente, como o Alisson falou. Se ele tivesse ido com as próprias pernas, com a própria boca empregado, os escritos dele não tinham chegado para mim e para você que está lendo aqui agora. Ou seja, a gente entender, pronto, estou passando uma situação difícil, mas como que eu posso ver isso aqui como uma oportunidade para eu continuar a missão de Deus que Deus me deu, né? Isso não tem que ser um motivo para eu parar tudo e ficar aqui, autocomiseração, me socorro, Deus, e ficar triste, ficar mal. Não estou falando que a gente não pode sentir emoções, mas aquilo não pode ser um motivo para paralisar a gente, né? Nós precisamos de vencer aquela situação na missão do Senhor, entendendo que tudo coopera para o bem, né? Isso é um lugar de fé, é um lugar muito elevado, mas é possível. Se Paulo chegou, a gente pode chegar também. Aprender a viver contente com tudo, né? Exatamente. De fato, uma posição de fé que diante da situação a gente fica logo, né? Meu Deus, e agora? Me leva Deus! Mas é uma verdade que tudo vai cooperar para o nosso bem, como diz, né? A gente já falou aqui em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a gente já discutiu em outros programas aqui sobre que bem é esse que o apóstolo Paulo está falando. E que eu queria trazer uma citação, né, sobre esse texto. Fala assim: em sua providência, Deus orquestra cada acontecimento da vida, mesmo o sofrimento, a tentação e o pecado, para trazer tanto benefícios passageiros como eternos. Deus, ele é poderoso para transformar aquilo que para nós é maldição em bênção. Então ele transforma, ele pega aquilo na nossa vida que muitas vezes é uma situação delicada, uma situação complexa, e ele usa isso para o nosso bem. E o nosso bem é que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Então, Deus, ele nunca perde o controle de nada na nossa vida. Em cada situação, né, quando a gente vê o próprio apóstolo Paulo nessa situação de prisão, sendo tão contente em ver o evangelho sendo anunciado dentro da guarda pretoriana. E ele fala aqui que diante da sua própria prisão, alguns irmãos, ao invés de esmorecerem, de se entristecerem, estavam recebendo ainda mais autoridade, estavam pregando com mais ousadia ainda. E Paulo, ele se alegra nisso, porque justamente ele entendeu. Olha o que Deus está fazendo através do meu sofrimento, através do meu testemunho. Então, nós podemos descansar. Eu queria ir rapidamente lá para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo também escreveu dizendo assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós podemos então, né, nós passamos por situações, por problemas, mas nós somos fortalecidos no Senhor. Nós somos fortalecidos por Deus, é Deus que nos faz perseverar, é Deus que nos faz permanecer. Como a pastora Lívia falou, na prisão, Paulo poderia ter ficado encostado e ter pedido assim, né, socorro, irmãos de Filipos, venham me buscar aqui, paga um advogado para mim, resolve esse BO no meu lugar. Ou ele poderia simplesmente ter parado a obra que Deus tinha na vida dele por causa da prisão que ele está passando. E talvez a situação que muitos de nós nos encontramos, né, enfrentamos na nossa vida. Às vezes nós passamos por situações, por dias difíceis e deixamos que esses dias difíceis pare aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E isso não pode acontecer, porque para tudo há um propósito. Para tudo ainda existe uma intenção de Deus. Deus está trabalhando, Deus está operando. Eu sempre falo uma coisa, que enquanto o oleiro está mexendo no vaso de barro, é porque ainda há um propósito para aquele vaso de barro. Enquanto o oleiro ele ainda está ali colocando o barro em cima da roda e ele está moldando, ele está movendo, né? O vaso rachou, ele vai lá, joga a água, desmancha o vaso, faz um vaso novo.
é porque ainda há um propósito para aquele vaso. O problema é quando o oleiro ele pega o vaso, encosta ele na estante e não mexe nunca mais nele. Trincou e vai ficar trincado. Aí é que está o problema. Mas enquanto Deus está moldando a gente, é porque ainda há um propósito. Então que você encontre, né, muitas vezes até nos dias difíceis, o propósito de Deus para cada situação da sua vida, sabendo que o Senhor continua operando, continua trabalhando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como Paulo entendeu. Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram estão contribuindo para o avanço do Evangelho. Que toda situação difícil na sua vida seja convertida em bênção, seja convertida em cumprimento dos propósitos de Deus sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus, que essa verdade te fortaleça, te ajude a ser perseverante na sua caminhada. Amém? A gente está concluindo aqui mais um GC Online. Que bênção é ter a sua companhia em mais um programa. Nós esperamos você também no próximo programa. Vamos orar então para a gente encerrar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um GC Online. Obrigado pela Tua presença aqui em nós e fluindo através de nós. Deus, obrigado por cada irmão também que está aí do outro lado da tela, por meio da televisão, da internet. Que o Senhor os abençoe e os renove com a Sua presença em nome de Jesus. Amém. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando.